Ei, você já parou no meio da correria do dia a dia para sentir de verdade o pulsar da Páscoa no seu peito? Aquela alegria que não é só festa passageira, mas uma chama viva que quer incendiar sua casa inteira? Hoje, vamos mergulhar juntos nessa graça transformadora, guiados pela sabedoria de Santa Teresa de Jesus. Imagine, é domingo de Páscoa, você volta da Santa Missa com o coração transbordando. A luz do sol banha os cômodos como um abraço do céu e algo sagrado lateja dentro de você. Não mero entusiasmo, mas a presença real de Cristo ressuscitado que pulsa e quer se espalhar por cada canto do seu lar. Vamos começar pelo coração de tudo, a Santa Missa, onde o mistério da ressurreição se faz presente de modo inefável. Ali, na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento, o véu entre céu e terra se rasga. Veja com os olhos da alma, aquele pão vivo, corpo de Cristo glorioso, elevado como troféu da vitória sobre a morte. É um instante de silêncio reverente, onde o tempo para e o Espírito Santo nos convida a adorá-lo com todo o ser. Santa Teresa de Jesus, com sua alma abrasada de amor, nos ensina que esse fogo eucarístico não termina na igreja. Ele deve voltar conosco para casa, transfigurando o ordinário em sagrado. Como levar essa chama? Com gestos simples, cheios de fé, que brotam do castelo interior da alma, essa morada divina onde Deus habita e se reflete em tudo ao nosso redor. Agora, ao cruzar o limiar da sua casa, pegue a água benta, esse sacramental humilde, mas poderoso, sinal da graça pascal. Ao aspergi-la pelos cômodos, você está consagrando seu lar à luz da ressurreição, convidando o Senhor a purificar e iluminar cada espaço. Não é magia, mas oração viva, um eco daquelas palavras do batismo que nos lavaram no sangue do Cordeiro. Sinta a transição suave do mistério eucarístico para esse ato doméstico, tudo se une em uma sinfonia de louvor. E aqui, com pastoral ternura, lembre-se, não importa o tamanho da sua casa ou os recursos que você tem, o que conta é o coração generoso que oferece tudo a Ele. Transitando para a beleza que alegra os olhos e a alma, pense nas flores brancas, lírios puros, rosas imaculadas, dispostas com amor nos vasos. Por que o branco? A Igreja, em sua sabedoria milenar, o escolheu para solenidades como Páscoa, Natal e Batismo, porque ele grita vitória, luz sem sombras, vida eterna sem fim. Quando o sacerdote veste-se de branco, proclama com seu corpo o túmulo vazio, Cristo vivo. Assim, essas flores entram em seu lar como mensageiras da criação renovada, cantando a glória do ressuscitado. Santa Teresa, que contemplava a natureza como escada para Deus, via nas flores frágeis um hino à bondade do Criador. Eu fiz isso para tua alegria, para que me vejas em tudo. Elas duram pouco, mas enquanto florescem, exalam perfume de eternidade, convidando-nos a uma reflexão mais profunda. Assim como a flor se abre ao sol, abra seu coração à luz pascal, deixando que Cristo floresça em suas relações familiares, em suas preocupações diárias. E não paramos aí. Esses elementos, missa, água benta, flores brancas, tecem um lar que respira Páscoa, mas só florescem na fé autêntica, nunca na superstição. Santa Teresa, com sua clareza profética, nos admoesta. O poder não está nos objetos, mas na intenção pura que os oferece a Deus. Evite toda confusão com amuletos. Busque os sacramentos da Igreja, onde a graça flui de Cristo. Hoje convido você, decore, consagre, adore e veja sua casa tornar-se altar vivo da ressurreição. Que essa Páscoa penetre fundo, transformando seu presente, sua esperança, seu tudo. Vamos viver isso juntos?
Você já se perguntou o que transforma um simples gesto em casa, como colocar flores ou aspergir água benta, em um portal vivo para a graça da ressurreição? No domingo de Páscoa, após a Santa Missa, esses toques não são meros hábitos, eles despertam o coração para a alegria de Cristo vivo, convidando-o a habitar cada cantinho do lar. Vamos mergulhar nessa espiritualidade tão querida por Santa Teresa de Jesus, com a simplicidade que ela tanto amava. Imagine, basta uma ou duas flores brancas, delicadas e puras, posicionadas com amor perto de um crucifixo, de uma imagem de Nossa Senhora ou do Sagrado Coração, ou sobre a mesa central da casa. Não se trata de enfeites grandiosos, mas de um sussurro ao coração. Hoje é dia de júbilo. Cristo ressuscitou, que esta casa pulse com sua luz eterna. Santa Teresa, com sua paixão pela verdade, sempre defendeu essa pureza. A devoção autêntica eleva a alma, sem confusões nem excessos. Ela nos ensina no caminho de perfeição a não nos apegarmos ao exterior, mas a usá-lo como seta para o interior. Quando você ou um familiar pousa os olhos nessas flores, que o Espírito desperte uma memória profunda, não por rotina, mas por fé viva. Sinta a diferença. O costume passa, mas a fé faz brotar uma Páscoa interior, cheia de paz e gratidão. E se flores evocam alegria, o que dizer da água benta, esse tesouro pascal que muitos subestimam? No domingo de Páscoa, ela brilha com toda a força, pois a ressurreição de Cristo nos chama a renascer com Ele, como nos recorda São Paulo na carta aos Romanos. Todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Por isso, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós possamos caminhar em vida nova. Água benta não é só líquido, é eco pulsante do batismo, sinal de que a vida ressuscitada de Jesus flui em nossas veias espirituais. Quantas vezes nos sentimos com a fé adormecida, soterrada pela correria do dia a dia, pelas distrações e pelo cansaço da alma? Ela vem como um toque divino, sensorial, despertando. A graça do batismo está aqui, agora. O Espírito Santo não partiu. Cristo habita em você neste instante. Santa Teresa compreendia isso na carne. Em sua vida, ela narra como gestos como o uso da água benta, a veneração de imagens ou o sinal da cruz eram âncoras em lutas espirituais. Não superstição, mas sabedoria do corpo e da alma unidos, pois Deus nos fala pelo que tocamos e vemos. Após a missa, pegue-a com reverência, trace o sinal da cruz e asperge a entrada e os cômodos principais, orando do fundo do coração. Senhor Jesus ressuscitado, entra nesta casa, ilumina cada recanto com tua luz, que tua paz reine em todo o coração, que tua vida nova floresça nesta família. É feitiço? Jamais. É convite amoroso para o ressuscitado permear tudo. E aqui vai uma reflexão pascal que eleva ainda mais o espírito. Recorde a elevação da Eucaristia na Santa Missa, quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento. Naquele instante solene, nosso olhar sobe ao Senhor glorioso, ressuscitado, e o coração é atraído para o alto, como em uma antecipação do céu. Leve essa elevação para casa, que flores e água benta elevem sua alma da mesma forma, unindo o lar ao mistério eucarístico. Se você já adornou sua casa com flores brancas hoje, compartilhe nos comentários. Cristo ressuscitou! E inscreva-se no canal para mais alimento espiritual semanal. Seu testemunho de fé acende corações, mas com toda clareza e reverência, flores e água benta são ecos preciosos. Nada, absolutamente nada, suplanta o que se passa na Santa Missa do domingo de Páscoa. Você já parou para pensar, e se o domingo de Páscoa não fosse só mais um dia de celebração, mas o instante em que o céu desce à terra e transforma tudo dentro de você?
Imagine um fogo pascal que não se apaga, uma alegria que pulsa no peito e ilumina sua casa inteira. O que faria dessa Páscoa inesquecível? No coração dessa festa maior, pulsa a Eucaristia Sagrada, o mistério sublime onde o Senhor ressuscitado se faz presente de forma real, verdadeira e substancial sob as espécies do pão e do vinho. É ali, no altar da igreja, quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, que ecoa o verdadeiro brado da ressurreição. Pense na elevação da Eucaristia, aquele momento sagrado em que a hóstia é erguida e com ela nossas almas são elevadas ao céu, contemplando o Rei da Glória que nos olha com amor infinito, convidando-nos a uma união mais profunda, como se o véu entre o eterno e o cotidiano se rasgasse por um instante. Santa Teresa de Jesus nutria uma devoção ardente pela Eucaristia, que comovia até os mais próximos. Em seus escritos, ela revela como a presença de Cristo ali era tão viva, tão palpável, que renovava por completo a alma dela. Receber a comunhão não era mero rito para ela, era o ápice de sua existência, o encontro vital que dava sentido a dias, semanas e anos inteiros. Ela exortava suas irmãs no caminho de perfeição a reconhecerem que nenhum êxtase místico, nenhuma oração profunda ou consolação espiritual se equipara ao dom divino da Eucaristia. Não para menosprezar o resto, mas para elevar o que é supremo ao seu lugar de direito. E você, como acolhe isso no seu domingo de Páscoa? Para vivê-lo de verdade, nada substitui a Santa Missa. Vá com o coração aberto, não só o corpo presente. Ouça o Evangelho do túmulo vazio como uma novidade que explode em esperança. Cante o Aleluia com gratidão transbordante. Receba a comunhão, se estiver em graça de Deus, saboreando o pico de toda a sua semana. E então, carregue essa chama para casa, para a família, para o dia a dia. As flores brancas e a água benta serão ecos fiéis desse fogo aceso no altar. A missa não se encerra com o ide em paz do sacerdote. É dali que ela se expande como uma missão amorosa para o mundo. Começa pelo lar mais próximo, transformando-o em prolongamento da liturgia. Uma família que volta da missa pascal com o peito ardendo, que arruma flores brancas e asperge a casa com água benta, que pausa para rezar unida. Esse lar vira santuário vivo, nascido do que se celebrou na igreja. Deixe-me pintar uma cena para você. Você chega da missa, o aroma de café e almoço paira no ar. As crianças pulam de empolgação, os adultos trocam risos. No meio disso, você pega delicadamente flores brancas e as coloca num cantinho especial, junto a um crucifixo ou à imagem de Nossa Senhora. Pega o isope com água benta guardada em casa e asperge os cômodos principais, murmurando uma jaculatória suave. Antes do almoço, reúne todos e reza. Jesus ressuscitado, entra nesta casa. Que tua luz irradie nossa família. Purifica nossos corações, renova nossa esperança e nos dá a paz da tua vitória. Que este lar transborde na alegria da tua ressurreição. Amém. O que aconteceria nesse lar? Não milagres estrondosos, mas algo mais profundo. Uma direção clara, um pertencimento a Deus que impregna tudo. Santa Teresa de Jesus, mestra em unir o interior ao exterior, teria logo percebido o tesouro ali. Ela, que dedicou anos a guiar suas carmelitas para que cada gesto da vida apontasse ao Senhor, via nesses atos simples, concretos, humildes, cheios de fé, o verdadeiro espírito teresiano. No caminho de perfeição, ela ensina que gestos miúdos, feitos com amor puro, agradam mais a Deus que penitências vaidosas. Flores postas com fé, água benta com reverência, oração familiar sincera. Eis o amor que o céu acolhe de braços abertos.
Sente que a Páscoa escapa por entre os dedos como um feriado comum de missa e mesa farta, sem aquela faísca que o dia maior do ano pede? Você não está só. Muitos passam por isso, não por fraqueza na fé, mas por falta de gestos que a deixem florescer. Comece pequeno, com o coração. Volte da missa e deixe a Eucaristia permear seu lar. Assim, a ressurreição não passa, ela habita. Você já parou para pensar, neste domingo de Páscoa, ao voltar para casa após a missa, como um simples gesto pode reacender a chama da fé no seu peito? Imagine o aroma das flores brancas invadindo os cômodos, o toque refrescante da água benta aspergida com devoção. Tudo isso entrelaçado ao mistério central da Eucaristia. Esses sinais não são meros enfeites. Eles sussurram ao coração a vitória de Cristo sobre a morte, convidando-nos a uma celebração viva e profunda. Deixe que essa linguagem pascal penetre em sua vida, meu irmão, e transforme seu lar num oásis de graça. Mas, para que esses gestos floresçam em autenticidade, precisamos vigiar os caminhos tortuosos que podem nos desviar. Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria ardente, nos alerta para 2 perigos que minam a piedade genuína. O primeiro é a superstição, essa armadilha sutil que transforma os sacramentais em talismãs. Acreditar que as flores brancas espantam energias ruins ou que a água benta age sozinha, sem a fé e a oração, é profanar o sagrado. Esses dons da Igreja só irradiam poder quando enraizados na vida cristã, na intenção reta e na confiança em Deus. Fora disso, viram meros objetos inertes, perdendo toda a luz divina que Santa Teresa tanto prezava. Mais insidioso ainda é o segundo erro, a superficialidade, que enche a casa de adornos pascais enquanto o coração permanece árido. Você pode ostentar a mais bela decoração do bairro, mas se negligenciar a missa, a oração diária e a abertura à graça, tudo se reduz a uma encenação vazia. Santa Teresa, em sua implacável honestidade no Livro da Vida, confidencia seus anos de mornidão. Orações mecânicas, formas externas, sem entrega do coração. Foi sua fase mais estéril, não por pecados graves, mas pela ausência daquela verdade interior que vivifica cada ato. Que lição para nós! A piedade sem conversão é como um teatro sem alma. E como escapar dessas ciladas? O segredo reside na ordem divina. Primeiro o interior, depois o exterior. Comece pela missa, pela conversão sincera, pelo anseio de que Cristo, nosso Salvador, reine em seu lar. Só então as flores brancas e a água benta ganharão sentido pleno, expressando o que já pulsa no peito. Invertida essa sequência, o essencial se perde no acessório. Santa Teresa nos diria com ternura pastoral que sua casa floresça na Páscoa, sim, mas que antes desabroche a alma na alegria da ressurreição, para que ela se derrame autenticamente ao redor. E se, neste dia santo, você chega em casa sentindo o coração seco, sem o júbilo que os hinos proclamam? Não finja, não fuja, não imite os outros. Coloque as flores mesmo assim, asperja a água benta com humildade e diga ao Senhor: eu creio na ressurreição que essas flores anunciam, ainda que minhas emoções calem. Aceito-te pela vontade firme. Esse ato de fé nua, despojada de sentimentos, honra a Deus profundamente e atrai sua consolação veloz, como os santos testemunham. Permita-me partilhar uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, aquele momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o pão vivo, revelando-nos Cristo glorioso.
Ao contemplá-lo assim levantado, nosso coração é convidado a elevar-se com ele, levando essa visão para casa como um fogo interior que purifica e une a família em adoração silenciosa. Agora, pense no legado que você semeia em seu lar. As crianças não absorvem a fé apenas de livros ou aulas, elas a bebem do ar que respiram, dos ritos que vêm se repetirem, da reverência com que os pais falam de Deus e rezam juntos. Celebrar a Páscoa com missa, flores brancas, água benta e oração familiar é tecer uma memória viva da fé para gerações futuras. Santa Teresa de Jesus, desde menina, foi moldada assim. Seu pai, exemplo de piedade autêntica, plantou nela as sementes que frutificaram em santidade. Faça o mesmo. Torne seu lar um jardim pascal, onde a ressurreição ecoa para sempre. Imagine por um instante. E se um gesto simples, feito hoje em sua casa neste domingo de Páscoa, se tornasse a âncora que salva uma alma no meio de uma tempestade espiritual? Você, que acabou de voltar da missa, sente o peso dessa possibilidade? Vamos mergulhar juntos nessa semente de eternidade que brota do lar cristão? Santa Teresa de Jesus carregou desde a infância marcas profundas na alma, sulcos eternos que nem o tempo nem as provações conseguiram apagar. Não eram meras lembranças afetuosas, mas raízes vivas, firmes como as de uma grande árvore que resiste aos vendavais da dúvida, da dor lancinante ou da tentação de largar tudo. Essas raízes se entrelaçam nas tradições do lar piedoso, as missas dominicais nunca faltadas, as flores delicadas oferecidas com amor, o toque revigorante da água benta, as preces familiares tecidas com o coração unido. Se o Senhor lhe confiou filhos, netos, sobrinhos ou jovens ao seu redor, saiba que o que você vive agora, neste domingo de Páscoa, transcende o momento, é uma semeadura sagrada. Os frutos talvez demorem, talvez eles vejam nisso apenas um ritual charmoso, mas chegará o dia, quiçá distante, em que face a face com uma cruz pesada, uma memória brotará. O perfume das flores brancas, o sinal da cruz com água benta, a oração pascal em família. Essa luz que você acende hoje será o farol que guia. E se o silêncio do lar ecoar mais alto que as vozes, e se a solidão bater à porta neste domingo de Páscoa, com a família distante na fé ou ausente? Essa angústia é real, e Santa Teresa a viveu em profundidade. Ela atravessou desertos de incompreensão, onde ninguém decifrava o fogo divino em sua alma, sentindo-se só em seu ardor espiritual. Mas ela descobriu o segredo que transfigura tudo. Deus é a companhia perfeita, e a alma abraçada a Cristo ressuscitado jamais caminha desamparada. Vá à missa mesmo assim. Coloque uma flor branca em seu cantinho de oração. Asperja a água benta com fé renovada. Eleve uma prece humilde ao Senhor da vida. Não por olhares alheios, mas por Ele, que tudo vê, que acolhe seu gesto, quiçá murmurado entre lágrimas, com um amor que penetra o silêncio. Santa Teresa, testando em sua carne, nos sussurra sua oração transformadora. Nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Pense na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime na missa em que o sacerdote ergue o pão e o vinho consagrados, revelando Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Nesta Páscoa, ao voltar para casa, reviva esse mistério em seu coração. Eleve os olhos para o crucificado ressuscitado, presente no sacramento, e sinta sua presença real descer como luz pascal, unindo seu lar isolado ao altar eterno. Houve épocas em que Santa Teresa se via falando ao vazio na oração, combatendo o torpor, as distrações e um silêncio ensurdecedor que parecia engolir suas súplicas, mas sua tenacidade revelou um tesouro.
A fidelidade na secura, sem consolos sensíveis, é o amor mais puro, maduro como o vinho envelhecido. Deus o premia com graças ocultas, que florescem no tempo certo. Assim é a Páscoa em casa. Alguns anos ela explode em júbilo radiante, outros chega envolta em luto, crise ou trevas inesperadas. Não force alegrias falsas, nem fuja dos ritos. Ponha as flores mesmo com o peito apertado. Trace o sinal da cruz na aridez da alma. Una-se à missa sem euforia. Esses atos na noite escura valem mais que os efusivos. São o tudo de quem só tem a vontade a oferecer. E o Pai os recebe com delicadeza materna, multiplicando-os em graça. Contemple agora o milagre central. Cristo ressuscitou de verdade, não em figura poética, mas em carne viva. Aquele que fora pregado na cruz na Sexta-feira Santa, que expirou e foi envolto no túmulo, no terceiro dia irrompeu vitorioso. As santas mulheres, ao raiar do sol, acharam a lápide rolada e o sepulcro deserto. Aleluia! Essa vitória eterna nos convida a viver a Páscoa com raízes firmes, gestos fiéis e corações abertos. Que os anjos lhes anunciaram: Ele não está aqui, ressuscitou! Ele mesmo se manifestou a Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús, aos apóstolos reunidos no cenáculo, e até Tomé tocou suas chagas e proclamou: Senhor meu e Deus meu. Isso não é lenda distante, é história viva, que pulsa hoje. E se Cristo vive agora, tudo se transforma. A morte perde seu domínio final, o sofrimento ganha um horizonte de luz e brota uma esperança ancorada não em sonhos frágeis, mas na tumba vazia que testemunha a vitória eterna. Imagine só, meu irmão, minha irmã. E se essa ressurreição não ficasse só nas páginas da Escritura, mas entrasse pela porta da sua casa neste domingo de Páscoa? E se as flores brancas que você arruma na sala fossem o primeiro sussurro de um sim que ecoa no céu? Tudo se conecta sim, porque ao posicionar essas flores com fé profunda, você declara em silêncio que crê nessa verdade viva, não como lição decorada, mas como força que molda sua família, seu lar, seu olhar sobre o mundo. É um sim que se faz carne nas mãos que as colocam, no ar que você respira, nos cantos do dia a dia. Esse sim concreto, tecido na rotina sagrada do lar, vai enraizando o coração e santificando os espaços, resistindo às tormentas do tempo. Santa Teresa de Jesus entendia isso como ninguém. A fé que não se encarna desvanece, mas a que se vive nos gestos domésticos lança raízes eternas. Agora, convido você a um instante de oração imaginativa, bem aqui, enquanto o Espírito nos guia. Feche os olhos por um segundo, visualize sua casa como ela é, os móveis, os cheiros familiares, os sons do cotidiano. Veja Cristo ressuscitado adentrando-a, não como figura abstrata, mas como o Senhor vivo, trazendo a paz com que surpreendeu os discípulos trancados pelo medo no cenáculo. A paz esteja convosco. O que mudaria em seu lar se você o acolhesse assim? Como se transformaria o trato com os seus, os embates familiares, as provações que todo lar conhece? Essa visão não é devaneio, é porta aberta para a presença real dele. E esses gestos pascais, flores brancas, água benta, oração em família, são chaves que desvendam o mistério do castelo interior, imagem tão querida de Santa Teresa. Nela, a alma é uma fortaleza de cristal, com moradas profundas. Deus espera no centro, mas tantas vezes nos perdemos nas salas externas, afogados em barulhos e distrações. O caminho teresiano é de recolhimento amoroso. Pela oração humilde, pela entrega à vontade divina, avançamos rumo ao coração do Rei. No seu lar pascal, as flores abrem uma janela para essa luz interior. A água benta, aspergida com devoção, purifica os umbrais do castelo.
E na Santa Missa, ao receber a Eucaristia com reverência santa, você penetra o centro vivo onde Cristo habita substancialmente. Ah, e pense na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime em que o sacerdote ergue a hóstia consagrada. Ali, sob os véus sacramentais, contemplamos o ressuscitado glorioso, elevando-nos com ele acima das sombras da morte, num vislumbre que inflama a alma para levar sua luz de volta ao lar. Tudo converge para o interior, para o encontro com Deus no silêncio do coração. Você está disposto, caríssimo, a tornar este domingo de Páscoa um marco de graça? Não precisa de grandes reformas, um gesto basta. Uma flor branca disposta com intenção fervorosa, um sinal da cruz com água benta e uma jaculatória, uma comunhão mais recolhida na missa, um silêncio familiar antes da refeição para acolher o Senhor. Entra ressuscitado e reina aqui. Pequeno aos olhos humanos, mas em Deus, o que começa na fé explode em frutos eternos. Santa Teresa partiu de um livrinho, de uma faísca interior aparentemente modesta, e dela floresceu uma das maiores santas da Igreja. O que nascerá do seu sim hoje? E se, logo após a missa de Páscoa, ao cruzar o limiar da sua casa, um gesto simples acendesse em você a faísca de uma grande santidade, como aconteceu com ela? Imagina só, o coração ainda vibrando com a glória da ressurreição e você transformando esse instante em portal para o céu na sua própria família. Vamos mergulhar juntos nesse mistério pascal que não termina no altar, mas continua pulsando no lar. Acabou de viver o ápice da fé cristã, onde o Senhor ressuscitado se faz presente de modo tão íntimo e real. Agora, ao voltar para casa, deixa que o Espírito te guie em 3 passos cheios de ternura divina que reorientam tudo para Ele. Comece reunindo quem está por perto, seja a família inteira ou apenas um companheiro de jornada, e abram o coração numa oração humilde e ardente. Não precisa de palavras rebuscadas, o que vale é a entrega sincera. Se quiser uma luz, experimente esta. Jesus ressuscitado, entra nesta casa, que tua luz brilhe em cada canto da nossa família. Purifica nossos corações de tudo que nos afasta de ti. Renova nossa esperança nos momentos difíceis. Dá-nos a paz que o mundo não pode dar. Que esta casa seja um lugar onde teu amor se sinta, onde teu nome se respeite, onde tua presença se busque cada dia. Te o pedimos pela intercessão de tua Santíssima Mãe e de Santa Teresa de Jesus, que soube fazer de sua vida inteira um lar para ti. Amém. Esse instante de súplica coletiva é como um selo do céu sobre o teu teto, convidando-o a reinar com sua graça transformadora. Em seguida, pega o frasco de água benta e percorre os cômodos com devoção profunda, começando pela porta de entrada. Borrifa com reverência, suplicando que o ressuscitado habite cada recanto, expulsando as sombras e enchendo de vida eterna. Por fim, arruma 1 ou 2 flores brancas, colhidas no jardim ou trazidas da rua, num cantinho visível, junto ao crucifixo, à imagem de Nossa Senhora ou na mesa do almoço. Esse toque delicado grita ao mundo: aqui a Páscoa floresce. A vida, porém, não para, meu irmão. O almoço vem, as conversas fluem, as risadas ecoam ou, quem sabe, surge um desentendimento inesperado. Santa Teresa conhecia bem essa dança da existência cotidiana. Para ela, a santidade não foge da realidade, mas a penetra com o amor de Deus. Essas flores não varrem os problemas financeiros, a água benta não apaga as brigas conjugais e a Páscoa não é mágica instantânea. Mas que poder imenso reside na reviravolta do coração. Quando tua casa se sabe propriedade do ressuscitado,
Os vendavais chegam com esperança inabalável. As noites escuras se iluminam por uma luz que brota da tumba vazia há 2000 anos. Luz que nenhuma circunstância humana pode ofuscar. E recordemos, com reverência sacrossanta, aquele momento sublime da elevação da Eucaristia na missa que acabaste de celebrar. O sacerdote ergue o pão vivo, e eis Cristo, cabeça ressuscitada, elevado ante nossos olhos, chamando-nos a elevar também nossas almas, nossas famílias, nossos lares, ao seu trono de glória eterna. Que esse gesto litúrgico ecoe agora no teu lar, fazendo de cada espaço um prolongamento do altar. Assim, este nosso encontro reflexivo se fecha, mas o caminho se abre ainda mais amplo. Santa Teresa de Jesus te convoca à fidelidade do dia a dia, à oraçãozinha matinal com o coração atento, ao sinal da cruz feito com fervor e não por rotina, a missa como coração da semana, vivida na intimidade eucarística, a flor pascal posta com carinho, a escolha radical de preferir Deus acima de tudo. Essa decisão silenciosa, que talvez tomes agora, sem alarde, tem força para renovar não só a ti, mas todos ao teu redor. Só Deus basta, e Ele ressuscitou. Aleluia!